Nação palmeirense tem rival aí, né, se rendendo ao Palmeiras, né? Depois da boa atuação que o Palmeiras fez na altitude, né, vencendo, né? 3-2 o Bolívar, né? Muitos diziam que era complicado, que era difícil, realmente é complicado jogar na altitude, não pelo adversário, sim pela altitude, mas o Palmeiras, mais uma vez, o que vale é o desempenho da equipe, jogou muito bem, né? Flaco Lopes fazendo seu melhor jogo desde que chegou no Palmeiras, né? A mídia se derretendo a Flaco Lopes, e aqueles críticos de Flaco Lopes agora vai ter que engolir Flaco Lopes, né? E o Palmeiras ganha, né? O Palmeiras vence, terceira vitória consecutiva na Libertadores, 9 pontos, sétimo jogo consecutivo com vitória, e aqueles que criticavam Abel agora vão ter que engolir. O que será que a mídia tá falando? Principalmente os rivais, os ânsios, né? Só elogios, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, né? Placar TV, link na descrição para vocês lá acompanhar. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo, no final deixa a minha opinião. Vamos lá. Fale o que você viu de maravilhoso do Palmeiras ontem. Bom, na escalação, na estratégia, em tudo. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, né? Porque o Palmeiras fez ali, montou uma linha... Fale sobre o Flaco. Isso que eu quero saber, vocês falarem sobre o Flaco. Não, foi o melhor jogador da partida. Ele se doou o jogo todo, participou dos 3 gols, o primeiro ele que fez e nos outros 2 ele participou também. O Palmeiras montou uma linha de 5, né, ali atrás, com o Piquerez ali de terceiro zagueiro. E conseguiu fazer... eu acho que o palmeirense se entusiasma muito porque o Palmeiras voltou a ter aquela cara de... Mandei uma mensagem pra você. De Abel Ferreira dos tempos bons. Não, imagina. De Abel Ferreira dos tempos bons. Porque o Palmeiras voltou a fazer aquela pressão muito bem feita, né, com uma marcação bem em cima. E dessa vez, Estevão, Facundo Torres e Lopes fizeram isso muito bem. E o Palmeiras aproveitou muito bem também os contra-ataques. O Palmeiras pressionava muito a saída de bola do Bolívar e o Bolívar não tinha tanta qualidade ali nessa saída de bola e foi aí que o Palmeiras conseguiu aproveitar para fazer os 2 primeiros gols, que inclusive foram gols sem goleiro, né? O Flaco Lopes foi muito bem no primeiro gol e o Estevão acaba marcando o segundo, aniversário do Estevão. Gol sem goleiro, como a gente entendeu isso. O gol sem goleiro também fácil. Aí o Estevão fez um gol. Se eu jogar contra um time sem goleiro, a Portuguesa vai ganhar. Mas aí, se os caras são ruins, o problema não é nosso, né? Aí... Não, os outros times estão pegando adversários difíceis. Goleiro fazendo ponte. Pois aí o Palmeiras pega o Bolívar sem goleiro. Você vê, ano passado, o Flamengo enfrentou o Bolívar na fase de grupos e o Bolívar nas oitavas. Eu também gosto de vocês, pode me zoar. E o que aconteceu? O Flamengo perdeu os 2 jogos, enfim. Aí o Palmeiras, no segundo tempo, claro que cansou, porque, gente, a altitude, né? O Estevão, inclusive, vomitou ontem, né? Passou mal, porque realmente é um esforço que esses jogadores não estão acostumados a fazer. E o Palmeiras acabou caindo um pouco de produção ali, acabou tomando o gol de 2 bolas aéreas, mas mais uma coisa que o Palmeiras recuperou, o poder de reação. Né? O Palmeiras foi lá com o Maurício, fez o terceiro gol e aí conseguiu se segurar. Apesar de ter tomado uma boa pressão no segundo tempo, conseguiu se segurar. E é isso. O Palmeiras retoma aquele futebol de antes e esse poder de reação que o Palmeiras não estava tendo. Né? Então, mas é isso que eu queria falar, Isa. O Palmeiras é o time brasileiro que tem o maior poder de reação. É o time que quando você tá ganhando dele, você não pode dar o resultado. Tá 2-0. Relaxa. Não pode. Porque o Palmeiras é o time que mais sabe sair de adversidades. Sim. É o time mais competitivo que tem no Brasil. O Flamengo tem o melhor elenco. Disparado. Pra mim, né? Embora eu nunca tenha visto um pitbull. Então, o Palmeiras tem uma competitividade que nenhum time brasileiro tem. Nenhum tem. Nem o São Paulo, nem o Corinthians. Não vou nem falar do Santos, coitado do Santos. Flamengo, Botafogo, quem mais? Internacional. Foi legal a recuperação do Internacional contra o Nacional. Você entendeu? Agora queria saber? Também, exatamente. Você ia fazer isso lá. Tomando 3-0, empatava o jogo lá de 3-3. Não, e outra, se o Palmeiras passa por uma situação dessa, empata 3-3, faltando 20 minutos pra acabar o jogo. Ele ganha o jogo. O Palmeiras ganha o jogo. O Inter tirou o pé, né? Tirou o pé. Era 25 do segundo tempo, tava 3-3. 3-3. E não conseguiu ganhar o jogo. Se é com o Palmeiras, meu companheiro. O Palmeiras ganha o jogo. Então o Palmeiras é o time mais perigoso do futebol brasileiro nesse tipo de competição. Mata-mata. Ele é terrível.
O Palmeiras perdeu um pouco isso no ano passado. Eu acho que o Palmeiras estava incomodado justamente com isso, porque se acostumou, né, a ver esse time que não mudou tanto assim as peças até a temporada passada. Não e ganhou se nada acostumou. Na temporada passada, né? Não foi campeão de nada. Ganhou a Paulista, né? Ganhou, né? Ganhou o Paulista, claro. Mas assim, o Palmeiras perdeu um pouco isso no ano passado. E eu acho que muito por conta também de uma fase do setor ofensivo, porque o Palmeiras até criava, mas não conseguia matar o jogo. E agora parece que o Palmeiras voltou a fazer isso, entendeu? Tem uma bola ali com o Maurício, gol. Então, acho que é isso que estava faltando, que o Palmeiras retomou. O que é isso aí que aconteceu? Não tem goleiro. Não tem goleiro. Aliás, volta a falar. O goleiro não está. Olha a superioridade do médico. Volta a foto anterior, que nós temos uma denúncia séria. Uma denúncia séria para fazer. A foto anterior? A foto anterior. Eu não observei. Pode botar lá do Flaco Lopes. Essa é a foto do Flaco Lopes. Olha quem é o goleiro do Bolívar. Você tá brincando? Tá de luva. Com a camisa do Palmeiras ainda? Exatamente. Esse é o goleiro do Bolívar com a camisa do Palmeiras. Tava jogando de centroavante. Exatamente. Aí você quer o quê? Aí fica. Aí a bola sobrou pro Estevam, o que aconteceu? Olha lá. O goleiro, olha lá, rindo que tomou gol. Esse cara aí jogou muito também de novo, o Giai, que tá atrás dele. Jogou muito bem também ontem. Mais um jogo bom. Eu não sei porque não é titular de vez. Não, esse cara foi contratado com a expectativa muito grande, né? Chegou aqui, acho que não se adaptou a alguma coisa. É normal, gente. O cara é uma criança, saiu lá do país dele, vem pra cá, tudo diferente, não vem com família, deve ter largado namorada, o cara fica tudo no deprê. Ele sempre foi tido como um bom jogador, né? E no Palmeiras não jogava nada. Agora, com uma sequência já mais adaptada, tá jogando bem. Olha lá, o Thiago Oliveira mandando perguntando pra vocês, o Flaco merece ser titular, inventor de gols seleção, e desempenho técnico? Vitor Roque aceitará o banco? Flávio, qual o último título internacional da Portuguesa? Vai pro inferno. Bom, respondendo o Thiago, eu acho que ainda não, porque é isso, a gente fica muito preso aos gols simplesmente, mas o Vitor Roque, como eu tenho... uma resposta para esse cidadão. Por favor, vai lá, depois. Quesada, o Corinthians foi campeão mundial em 2002 e 2012. Não sei porque eu falei, vai lá. Foi o último título, muito bem. 2 títulos reconhecidos pela FIFA. Em 2012, o Corinthians já campeão do mundo, houve um torneio internacional no Pacaembu, chamado Troféu Sócrates. O campeão mundial, Flaco Lopes. Flaco Lopes ainda não, porque pra mim o Vitor Roque... Flaco Lopes não mais, né? Fuerte Lopes, né? Fuerte Lopes. Eu tenho uma figurinha ótima, inclusive, que eu mandei lá no grupo, vocês viram? Não vi. Depois vocês veem aí do Flaco Lopes. Se eu pudesse, eu mandava aqui, mandar. Por que você não manda? Não dá pra pôr figurinha aí. Não dá pra pôr. Ô, Isa, mas pera um pouquinho. Você vai dizer que o Vitor Roque é super importante, que o Vitor Roque... Flaco Lopes. O Vitor Roque, então tá bom. Aí eu vou fazer uma pergunta pro Sormani e outra pro Quesada pra embasar o seu comentário. O Vitor Roque é demais, o Vitor Roque é importante, não sei o quê. Ô, Sormani, quantos gols o Vitor Roque fez até agora no Palmeiras? Nenhum. Quesada, quantos gols o Flaco Lopes fez até agora nessa temporada? Nossa, fez todos. Fez, acho que pelo menos. Como é que você vai dizer que o Vitor Roque é importante? Não, porque... Eu não entendo mais nada. Negócio de jogar sem bola. É aquele papo furado dos Enzos. Eu sou de Enza, jogador. vou fazer o quê? Joga sem bola. É importante porque joga sem bola. Sem bola eu também jogo. Quero ver jogar com a bola no pé. Não, mas o Vitor Roque é muito bom. Ele. Aí, ó, minha figurinha. Hot Girls Love, ainda com, né, Flaco Lopes. Gostou? Achei demais. Eu queria depois você manda pra mim. Eu posso copiar? Pode. Mandar pros meus amigos. Love, Flaco Lopes. Mas a Hot Girls, como é que você traduziria? Garota. Você traduzir duas vezes. Não tem como. Dá pra traduzir de duas maneiras. Tá vendo? Garotas bonitas. Ou... Que entendem de futebol. Ou... Exatamente. Empoderadas. Ou... Vai, garota bonita. Continua aí. Números do Flaco Lopes, só pra ratificar aquilo que você tá falando aí. 19 jogos na temporada. Flaco. 10 participações em gols. 7 gols, 3 assistências. Não, agora falando sério, números são muito bons. Falando sério, os números do Flaco Lopes são muito bons. Não, são bons, mas eu acho que assim, ontem ele fez uma coisa que ele não estava fazendo. Ontem ele se doou, assim, muito. Ele correu durante toda a partida, ele ajudou a marcação, que isso é uma coisa que o Abel Ferreira gosta muito. Ele gosta que todos os jogadores ajudem na marcação. E é uma coisa que ele não conseguia fazer. A bola queimava no pé dele, ele não conseguia ficar com a bola. Era muito fácil de desarmar ele. De pé que da torcida em cima dele, porque é impressionante. Tem alguns jogadores que a torcida do Palmeiras pega no pé mesmo. E esse jogador, ele entrega, gente. Né? Assim, é isso. É porque em momentos que o Palmeiras precisou ali, finais e tudo mais, ele acabou não aparecendo. Mas eu acho que, assim, é uma ótima notícia ele
jogar bem, né? Ele ter essa disposição que ele teve ontem, porque na verdade é um problema bom pro Abel. E é bom também para administrar o elenco. Ok, você não tem o Vitor Roque como não teve ontem, o Flaco Lopes vai lá e vai dar conta do recado. Esse cara... Vale ressaltar que foi o melhor jogador do Palmeiras, né? O melhor jogador do Palmeiras ontem, Flaco Lopes, né? Claro, pessoal, eu acho que a discussão é válida, né? Até porque não tá atuando, não tá fazendo gol, né? Vitor Roque. E o cara que é banco, tá entrando, tá resolvendo, tá fazendo gol, tá sendo participativo na jogada. Né? Então, sem sombra de dúvida, a mídia já começa a discutir, né? É bom para o Palmeiras, né? Ter 2 jogadores de qualidade fazendo gol, né? É o jogador que todo treinador quer ter. Porque ele é eficiente, vai pro banco e não enche o saco. Não reclama. Bota ele para jogar, ele desempenha. Você não vê o cara embalada em rede social, nada. O cara é low profile, na dele. Repito, super eficiente e joga no gol. E joga além do goleiro. Posso contar uma curiosidade aqui? Ele quase quebrou meu nariz esses dias. Como assim? Marcando já dentro do campo dele. Isso. Deu campo pro Bolívar sair jogando. O goleiro tava bem adiantado. Uhum. O Caboclo lá perde a bola pro Flaco Lopes, ele faz o gol. Isso com certeza foi muito treinado. Claro. Isso com certeza foi observado e olhado pelo Abel. Que embora eu não goste do Abel como pessoa, eu admiro o Abel como treinador. Se bem que o Abel não tá nem aí porque eu acho, né? Ele não sabe nem que eu existo. Mas enfim, eu sempre gosto de dar fazer esses comentários. Mas o Abel como treinador, cara, ele é muito bom, pô. A estratégia que ele montou pro jogo de ontem, que é isso? Acho que viveu uma fase ruim, mas ele tá me parecendo mais flexível, outra coisa, né? Com essa coisa de vocês palmeirenses, os críticos apontavam isso. Poxa, o Estevão não pode ficar só ali. Poxa, o Felipe Anderson precisa jogar um pouco mais ali. Poxa, precisa... ele ouviu, né? Ele parou para ouvir. Parar de insistir ouviu, com... porque mesmo sem o Rafael Veiga, ele estava usando o Felipe Anderson no meio. E o Estevão aberto. Agora ele já está mexendo... Agora ele já mudou completamente isso. Ele tá mais flexível, tá insistindo menos na teimosia de alguns... Eu acho que todo treinador tem suas teimosias. Todo. Isso não é exclusividade do Abel. Tanto que a gente, né, quando acompanha os torcedores dos seus times, que sabe falar sobre o seu time, porque é o torcedor que acompanha realmente todos os jogos e tudo mais, sempre pegam no pé de treinador, porque você não botou fulano e tal, porque o treinador ele sempre tem algumas teimosias e o Abel também tem as dele. O Rafael Veiga é um cara que ele sempre confiou muito, porque é um pilar dessa equipe, é óbvio que ele é um pilar, ele é um cara muito importante pra mim, ele tá na história do clube, então é um cara que o Abel tem uma resistência a tirar. Era assim com o Rony também, ele também tinha uma resistência em tirar o Rony, porque o Abel enxergava que o Rony era muito importante nesse jogo sem a bola e tudo mais, e era mesmo, mas mesmo em uma fase o Abel resistia em deixar ele. Em 2023 o Palmeiras é eliminado da Libertadores e pra mim acaba caindo um pouco na conta dele, sim, porque ele tinha o Endrick e ele não colocava o Endrick pra jogar, e com todo o respeito, o Boca Juniors sem camisa e tudo mais, mas era um timinho bem sem vergonha. Tem o Cavani já em fim de carreira, entendeu? Não, foi lamentável, porque a Libertadores foi lamentável. E era pro Palmeiras ganhar aquela Libertadores. Aquele ano era pro Palmeiras ganhar a Libertadores de 2023. Então, ele acabou insistindo com uma escalação, com o Mike ali jogando improvisado, enfim. E você vê, quando naquele jogo, no segundo tempo, quando ele bota o Endrick, o time melhora muito. Eu acho que se depois ele tivesse... volta aquela foto, desculpa. A foto do eu também observou, né? Vai, continua. Lá vai. Pode voltar. Se ele tivesse colocado o Endrick naquele momento... Não é isso. A foto nesse ângulo. Mostra bem como o estádio... Às 9 da noite não aparece o prédio. Não aparece, porque o estádio tá lá em cima. O estádio já subiu. Nesse horário, o estádio abaixou. Os caras, tá vendo? inclusive nesse horário, o pessoal dos prédios consegue ver o jogo. Exatamente. Se o jogo é às 9h30 da noite, já não vê nada. Não, é que vocês... Eu tô falando que vocês não viram. Eu tô contando pra vocês precisam ouvir o que eu tô falando. Ok, quem sabe? Porque a foto, não tem a foto inteira, né? Não deu pra pegar. Tem uma outra parte que vem depois do 100 ali, que é uma homenagem ao Palmeiras. 100? Onde é que tá escrito 100? Não, tá o 100, não tem o número 100 ali? O número 100. Não, número 100. Aí depois tem um outro negócio que complementa ali.
Cadê o 100 que eu não tô vendo isso? O 100 ali, né? 100, o número 100, azul 100 ali, ó. 100, aquelas duas bandeiras. sim, E aí 100. depois 100, aí tem do outro lado negócio apareceu que o não Sim, Mundial. mundial, tá escrito em outra faixa. Isso aí a gente já sabia. Desculpa. A Isa tava tão séria no comentário. Desculpa, eu achei que era isso que eles iam Falar, falar. eu venho aqui, me preparo, trago números. Não se preocupe com isso. Entendeu? Vou Não, trazer. aí, ó, a trago torcida trouxe discussão. números também. Levou números lá. Levou lá 3. Agora, o que a Isa falou do Endrick, né? Ele subaproveitou o Endrick nos 2 jogos contra o Boca. Se você tem um moleque pedindo passagem, você não vai dar só 45 minutos para ele no jogo da volta. Deixa o moleque jogar os 90. Porque o Endrick entra e bota fogo no jogo. Se você tivesse dado a oportunidade de jogar mais 45 minutos, quiçá teria feito um gol no primeiro tempo. E ele né? mostra depois o quanto ele era importante porque o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro. No mesmo ano. Então, quer dizer, aí mostra a coisa da teimosia, do cara não entender, às vezes, o futebol brasileiro. Porque quem acha que o Abel entende do futebol brasileiro, não entende. E não vai nessa daí, não, tá? Ele entende desse trabalho dele no Palmeiras. Mas já não entende futebol brasileiro? Não. Ele já tá há 5 anos aqui. Por que abriu mão de um garoto que estava pedindo? Não, é por causa de teimosia. Não. Não é por não entender Não. futebol Ele brasileiro. chegou a dar declarações, muito novo ainda, e não sei o que não tem. Futebol não tem esse negócio de novo. O maior gênio, não estou comparando talento. Estou falando, o maior gênio do futebol Entrou na foi para uma Copa do Mundo com 17 17 anos. Estreou na seleção brasileira com 16 e alguns meses. Sabe quando o Pelé estreou na seleção? No dia que eu nasci. Dia que você nasceu. 7 de julho de 57, Brasil 1, Argentina. Não, Argentina 2, Brasil 1 no Maracanã. O Pelé fez o gol do Brasil. Ele tinha 16 e alguns quebrados. Depois ele vai fazer. Ele faz em outubro, ele faz 17. Entendeu? Exatamente. Então é isso. Então é essa sacada que precisa ter. E outra, o técnico é igual o grande estadista, o grande político. Ele tem que estar no meio do povo, ele tem que entender o povo. Ele não pode só entender a elite. A elite é a Leila, tá? Ele tem que entender o povo. O que é entender o povo? O que o palmeirense queria naquele momento? O Endrick. Abraça, se der errado. Aí ele vai bater no peito e vai falar, gente, vocês todos queriam o Endrick. Coloquei o Endrick. Pronto. Joga a responsa pro outro lado. Aí foi um grande erro do Abel. Agora, vou criticar o Abel só por esse recorte? Não. O cara ganhou 10 títulos no Palmeiras, É o maior né? treinador da história do clube. É isso aí, né? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Abel, ontem, depois do jogo, ele falou o seguinte: não deem ouvidos pra mídia, porque essa mídia até ontem estava pedindo. Porque a mídia vem elogiar, porque até ontem eles estavam pedindo na minha cabeça. O Abel, não era a mídia que estava pedindo na sua cabeça, não. Era a torcida do Palmeiras. É fácil você crescer pra cima da mídia. Eu quero ver você crescer pra cima da torcida. Porque às vezes você cresce, mas no dia seguinte você vem com o rabinho no meio das pernas e pede desculpa. Com textinho no Instagram, com texto no X, sei lá, das redes sociais do Palmeiras. Você vai lá e afina. Entendeu? A torcida estava pedindo a sua cabeça, Abel. Não era só alguns jornalistas. A torcida também estava. Claro. Eu acho que estava criticando bem, já tinha gente. Não, a torcida do Palmeiras que encerrou o ciclo, acabou. Gente que tem que acabar. Gente, pelo amor de Deus, tá aí. Todo mundo via nas redes sociais, manifestação. É isso. Tudo bem, mas pessoal, mas também não vamos generalizar, né? Dizer que era todo mundo pedindo a cabeça de Abel, né? Pedindo a saída dele do Palmeiras. Claro, a torcida criticou com razão. O Palmeiras não vinha apresentando um bom futebol naquele momento, né? É um fato, é a realidade. O Palmeiras vinha fazendo péssimos jogos, só que a torcida é desse jeito, pessoal. A torcida pede mudança na equipe, né? Pedia mudança na equipe. A Abel começou a fazer alguns testes, né? No Campeonato Paulista. A partir do momento que o time não vai bem, sobra para o treinador. A torcida não entende, né? Ficou chateado, né? Ele ficou chateado, com razão. Chegou vários reforços. Começou a colocar alguns reforços. O resultado não vem imediato. Mas hoje já está colhendo os frutos, né? E para aqueles que pediam a saída de Abel Ferreira, vai ter que engolir Abel Ferreira, né? E eu sempre dizia, pessoal, calma que Campeonato Paulista a gente não pode servir de parâmetro para nada. A gente não pode pegar um Campeonato Paulista e dizer que o Campeonato Paulista é parâmetro para alguma coisa. Nada, né? Então tem que ter calma. Principalmente num time que fez várias mudanças, né? Vários jogadores chegando ali para jogar, né? Então, sem sombra de dúvida, o Palmeiras ia ter dificuldade a certo momento
para colocar esses caras para jogar, para adaptar, achar um esquema de jogo, né? Ok, Abel Ferreira é aquele cara teimoso que eu concordo também, como o pessoal aí da Placar. Se tivesse colocado Endrick em 2023 na Libertadores, tinha sido campeão, concordo. Mas ele viu que não adianta querer continuar em teimosia, né? Como foi o caso de Estevão, né? Muitos diziam, né, que Estevão poderia render mais jogando pelo meio, né? Que Felipe Anderson poderia render mais jogando na sua posição, na direita. Foi isso que ele fez depois da saída de Veiga, né? E o time, de lá para cá, pessoal, já são 7 vitórias consecutivas, são 3 na Libertadores, 4 no Campeonato Brasileiro. Então, sem sombra de dúvida, a gente espera que ele não volte àquela teimosia, né? Quando Veiga voltar de lesão, a gente espera que ele não coloque Veiga no meio e Felipe Anderson volte para a posição onde estava jogando e Estevão para a sua posição, né? A gente espera que ele não faça isso, né? Continue no mesmo estilo, né? Muito se discute, né? Vitor Roque ou Facundo Torres agora? É uma pergunta que fica no ar, né? Para mim, tem que jogar quem tá rendendo, quem tá fazendo gol, né? Atacante vive de gol, é uma realidade. Não adianta que querer dizer e querer passar para não, porque Vitor Roque ele joga em prol da equipe, né? Pessoal, ok, é um jogador que a gente sabe que quando deslanchar no Palmeiras vai fazer muitos gols, vai ser importante. Só que o cara do momento é Facundo Torres, né? Nos últimos jogos são 10 participações de gols, são 7 gols, 3 assistências. Contra os números não tem como argumentar, né? Vitor Roque vai ser importante, como eu disse, né? É até bom, né? Foi até bom a chegada de Vitor Roque, que mexeu com Facundo Torres, né? Hoje, melhor jogador do Palmeiras, né? No jogo de ontem, foi impressionante, sensacional, ele não cansava, né? E pelo incrível que pareça, quando surgiu a escalação que eu vi Facundo Torres, eu pensei, aí não é jogo para Facundo Torres. Por quê? Porque o ataque vai estar muito espaçoso até ao goleiro, né, adversário, né? O Palmeiras ia jogar um pouco recuado, né? Precisava de cara mais veloz, né? Na minha cabeça, né? Só que Facundo Torres surpreendeu. Foi rápido, sendo participativo, não sentiu altitude. Eu acho que foi o único jogador do Palmeiras que não sentiu altitude. Aos 45 do segundo tempo ele estava correndo, dando pique. Inclusive deu o passe do quarto gol, que seria um golaço. Felizmente estava impedido, né? Mas é isso, né? Jogador que chega aí para disputar com o Vitor Roque, né? Vamos aguardar qual vai ser a decisão de Abel Ferreira. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.